Fala pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Para agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Vão ser 5 ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso você vem aqui nesse QR Code. Caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário. E lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário, que é o e-mail que você abriu a conta na Genial, para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você, caso você seja realmente um cliente. Participe, é de forma gratuita, depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço. Olá, estamos de volta aí com Conversa com Zé Márcio. Temos hoje conosco aqui a Vilma Pinto, que é diretora da Instituição Fiscal Independente. Vamos conversar um pouco sobre essa questão fiscal, que é um problema que cada vez se torna mais complicado no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição importante de aumento de gasto público e agora com essa questão do arcabouço fiscal, quer dizer, essa questão do aumento de gasto, do superávit primário, passa a ser super importante. Muito obrigado, Vilma, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que vamos tentar falar um pouco sobre essa questão fiscal. Obrigada, Zé Márcio. É um prazer estar aqui. A gente discutir um tema tão caro, né? Eu acho que as questões fiscais, eu acho que a relevância que a gente discute esse tema e a importância que isso tem, principalmente para indicadores econômicos, eu acho que é de extrema relevância a gente aprofundar alguns assuntos, né, no que tange a questão da política fiscal. Bom, eu acho que quando a gente fala de equilíbrio em contas públicas e sustentabilidade das contas públicas, eu acho que vale a gente fazer um paralelo em relação ao contexto atual, né, uma vez que a gente até conseguia observar no final do ano passado, conseguiu observar um superávit primário nas contas do governo central, e agora a gente está num cenário um pouco adverso, né? Um cenário que já está começando a ser evidenciado novamente um déficit, e com esse novo arcabouço fiscal, o que a gente pode esperar disso? Né? Foi concluída agora a questão da votação, então a gente já tem, de fato, o desenho final desse novo arcabouço fiscal, e a gente consegue verificar a viabilidade do cumprimento dessas regras fiscais atualizadas ou não. O que está pegando, assim, o que tem de dificuldade nesse novo arcabouço fiscal, o que a gente consegue entender dessa ótica das contas públicas? Eu acho que o primeiro ponto está em relação a meta de déficit primário que foi traçada para o ano que vem. O governo sinalizou com déficit zero, que a promessa e a intenção de zerar esse déficit para o ano que vem, só que a gente não consegue, a partir do que já foi divulgado, a partir das projeções macroeconômicas, principalmente do ponto de vista de receita, e levando em consideração a compatibilidade dos gastos com esse novo arcabouço fiscal, chegar nesse déficit de zero para o ano que vem. Né? Pelas contas da IFE, esse número está em torno de 0,9% de déficit, 0,9% do PIB. Isso dá algo como 105 bilhões para o ano que vem. Se a gente pegar os números do Prisma Fiscal, esse número está na ordem de 84,8 bilhões, a mediana, né? O Prisma Fiscal é como se fosse um boletim Focus divulgado pela Secretaria de Política Econômica, então eles coletam informações de diversos agentes econômicos relacionados às variáveis fiscais, então tem receita, despesa, resultado primário, dívida. Quando a gente olha a mediana de mercado para as projeções de resultado primário pela ótica do Prisma Fiscal, isso dá algo como 0,8% do PIB, aproximadamente 84,8 bilhões. E quando a gente olha o número do Tesouro Nacional, né, o Tesouro Nacional passou a divulgar projeções de médio prazo, então a gente tem um cenário baseline e tem um cenário cumprindo as regras fiscais. Então, nesse cenário base, né, do Tesouro, o número ainda é um pouco mais difícil de se alcançar, né? O déficit chega a 1,3
por cento do PIB. Então, como que a gente consegue reverter esse cenário de 0,9 ou 1,3 de déficit e ir para zero já no ano que vem? A gente ainda tem muita incerteza em relação às medidas que estão associadas a isso. O que a gente tem observado, né, diante dessa dificuldade do governo em sinalizar, né, em tornar essas sinalizações que vai alcançar esse déficit de zero em medidas concretas. Eu acho que o primeiro ponto, né, eu acho que vale observar, são as premissas macroeconômicas que vão estar balizando o orçamento, vis-à-vis as premissas macroeconômicas que a gente tem observado, seja na mediana de mercado, seja na própria IFE. Né, a gente hoje está com uma expectativa de crescimento do PIB da ordem de 1,2%. Isso também está muito associado ao carregamento estatístico desse ano para o ano que vem. E as projeções do Boletim Focus também estão mais ou menos nessa ordem, 1,2, 1,3 crescimento do PIB. Já quando a gente olha as premissas macroeconômicas que devem balizar a construção do orçamento do ano que vem, que o governo vai encaminhar até o dia 31 desse mês, as expectativas da ordem de 2,3% de crescimento real. Então, isso vai gerar um efeito do ponto de vista de projeção de receita, naturalmente, e que, de certa forma, vai contribuir para a elaboração dessa peça orçamentária. Se isso não se realizar, eu acho que a gente tem um risco adicional. Então, se esse crescimento de PIB, que está sendo projetado pela equipe, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, não se realizar, tiver uma frustração, aí o governo vai ter que promover ajustes, se ainda assim tiver esse compromisso com o cumprimento da meta de déficit primário para o ano que vem. Lembrando que agora a gente tem essa questão das bandas, né, de tolerância, então mesmo que ele realize um déficit de 0,25% do PIB, ele ainda assim estaria cumprindo a meta fiscal, mas ainda assim a gente está falando de sair de um déficit de 0,9 e ir para um déficit da ordem de 0,7 pelas contas da IFE. Então, de reverter um déficit de 0,9 e reverter um déficit de 0,7. Então, ainda assim, é um esforço fiscal significativo e que a gente ainda não tem sinais claros de como o governo vai conseguir chegar nesse número. Agora, Vilma, uma das razões pelas quais os investidores estão olhando essa questão do déficit primário, do superávit primário, de cumprir a meta a meta de superávit no ano que vem, é a evolução da relação dívida-PIB, né? Quer dizer, esse acho que é um problema que é bastante sensível. Como é que vocês veem esse processo? Quer dizer, na avaliação de vocês, o arcabouço vai ser capaz de estabilizar a relação dívida-PIB no futuro e quais são as condições para que isso aconteça? Bom, a gente traçou várias simulações levando em consideração o arcabouço fiscal e ali a gente não entrou no mérito do 2024, né? Então a gente parte as nossas premissas considerando que o ano de 2024 o governo cumpre o déficit zero e é a partir dali que a gente aplica para diferentes cenários de receita. A gente traça quais são as regras do arcabouço fiscal vis-à-vis as metas de resultado primário. Então, 2024, 2025 e 2026, a gente pega as metas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 2027 em diante, a gente usa uma métrica que é o primário necessário para manter a dívida bruta do governo geral estável como proporção do PIB em torno de 78%. Isso daria um primário da ordem de 1,5%, 1,5% do PIB de 2027 até 2033. Então, assim, a gente vai verificar o que nesse exercício, né, que eu fiz? Eu tracei 6 cenários distintos para a receita de crescimento. A partir desses cenários de crescimento da receita, eu calculei qual é a regra de despesa, né? Então tem que verificar se ele cumpre ou não o primário para saber se a regra de despesa vai ser 50% ou 70% do crescimento da receita. Então tem todos esses cálculos por conta do arcabouço fiscal. E dos 6 cenários que eu desenhei para crescimento da receita,
apenas em um cenário o governo conseguiria cumprir as metas nos anos iniciais, ou seja, até 2026, 2027. Apenas no cenário mais otimista, que é um cenário em que a receita cresceria em média parecido com o que aconteceu no período de boom de commodities, que é no período que eu considerei de 2000 a 2009. Nos outros cenários, nos anos iniciais, 2025 e 2026, e em alguns cenários de 2027, inclusive, o governo não conseguiria cumprir nem o limite inferior da meta de resultado primário. E se ele não consegue, nesses anos iniciais, naturalmente também, você não consegue estabilizar a trajetória da relação dívida-PIB. Então, nesse contexto, ainda assim, a gente considera que o arcabouço fiscal, por si só, ele não vai ser suficiente para gerar esse cenário de sustentabilidade da dívida pública, pelo menos nos primeiros anos, até 2027, nos anos seguintes, ainda assim necessitaria de um crescimento real de receita um pouco superior, mas existiria ainda a possibilidade de se cumprir e de se estabilizar a relação dívida-PIB de 2028 em diante. Um outro detalhe nesse exercício é que isso mostra um pouco a necessidade da gente ter melhoras estruturais do ponto de vista de contas públicas, né? Então, esse ajuste pela própria regra do arcabouço fiscal, porque agora a gente tem um piso para despesa, não só um teto, mas esse ajuste vai acabar migrando, né, tendo uma concentração maior no lado das receitas, e aí, nesse sentido, algumas reformas estruturais elas podem ser importantes para a gente conseguir criar um ambiente de trajetória sustentável para a dívida pública, considerando esse novo patamar de gasto que a gente tem hoje. Mas quando você fala em reformas estruturais, o que você está querendo dizer exatamente? Bom, o governo tem sinalizado, né, ainda não de forma concreta, algumas mudanças, né, de reforma tributária que vão além da reforma da tributação do consumo. Então, a gente tem hoje em tramitação a reforma da tributação do consumo. Agora eu não lembro de cabeça qual é o artigo específico, mas tem um artigo na PEC 45, que agora tramita no Senado, falando que eventuais ganhos de receita derivado de uma reforma na tributação da renda podem compensar a questão da tributação do consumo. Então, assim, ali já está uma sinalização um pouco mais clara de que o governo pretende encaminhar algum tipo de reforma nessa questão do consumo. Então, já foi anunciado também algumas questões associadas, por exemplo, a fundos exclusivos, etc., mas são reformas que tentem melhorar o perfil, seja de receita, seja de despesa. Então, acho que tentar avançar, isso também apareceu no novo arcabouço fiscal, só que de uma forma um pouco mais modesta, e instrumentos de governança que visem uma melhoria do gasto público. Então, a gente tem aqueles instrumentos do MTEF, que é o Medium Term Expenditure Framework, que foi colocado ali no novo arcabouço fiscal, mas sem muito detalhamento, né? Então, é uma coisa que está em implementação e que pode melhorar um pouco dessa questão da qualidade do gasto. Aquela questão do Spend Review, né, de avaliações periódicas. Então, são algumas questões que são de governança fiscal, mas que podem ajudar um pouco nesse perfil. Do ponto de vista de receita, a reforma da tributação do consumo, ela pode, se bem desenhada, né, se a gente tiver um bom desenho que gere esses efeitos que estão sendo observados em alguns estudos que já foram apresentados, a gente pode ter uma melhoria também na produtividade econômica e com ganhos de PIB potencial. Então, você tem alguns efeitos, né, de melhora do perfil de arrecadação e melhora no perfil de gastos que podem, de forma direta ou indireta, contribuir para o equilíbrio das contas públicas.
Agora, ouvimos, você citou a questão da reforma tributária, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Como é que você está vendo aí essa proposta de reforma tributária que foi aprovada na Câmara, essa questão, quer dizer, essa questão da mudança da estrutura de taxação, aumentar a taxação de serviços, diminuir a taxação de bens, como é que você está vendo esse processo e como é que você está vendo aí o desenrolar dessa discussão no Senado? Olha, eu acho que tem pontos muito positivos na reforma e tem alguns pontos que a gente de atenção, né, que merecem algum pouco de atenção, principalmente durante esse período de tramitação. Eu acho que qualquer medida que vise, né, e que tenha esse objetivo de simplificar o sistema tributário no Brasil, eu acho que ela é bem-vinda. A gente tem hoje um sistema tributário que quando a gente olha só o consumo, por exemplo, que ele é muito complexo, não tem paralelo, né, se a gente for observar em comparações internacionais, para tanto de complexidade que isso tem no nosso sistema tributário. Então, qualquer medida que vise uma simplificação, uma melhoria no nosso sistema nesse sentido, acho que ela é bem-vinda. Agora, o que eu vejo assim, de pontos que a gente precisa ter atenção, principalmente durante esse período de tramitação, sobre a questão das exceções, né? Então, durante a tramitação na Câmara, principalmente, a gente conseguiu observar algumas exceções. Agora tem sido sinalizado que vão se reduzir algumas outras exceções, mas em outras ocasiões também tem alguns parlamentares tentando pleitear aumento de exceções para outras categorias. Então, se não for muito bem justificada, principalmente do ponto de vista técnico, eu receio que esse excesso de tratamento especial e diferenciado crie uma complexidade adicional para o nosso sistema nesse novo modelo que a gente está desenhando. Então, acho que é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Ademais, né, além dessa questão de isso poder gerar uma questão de complexidade, pode criar um viés para ampliar essas exceções, né? Porque se você libera para um setor, um outro setor que é parecido pode também querer ser beneficiado. Tem a questão de não necessariamente ter uma justificativa técnica para beneficiar alguns setores em detrimento de outros, em alguns casos, mas também tem alguma questão relacionada ao efeito que isso vai ter com base numa premissa básica de não aumento de carga tributária, né? Então, o governo tem sinalizado isso recorrentemente, que essa reforma do consumo ela não tem objetivo de ampliar a carga tributária e não tem objetivo de reduzir a carga tributária. Então, se você coloca essa premissa como uma premissa forte, uma hipótese forte nos seus cálculos, quanto mais exceções você tiver e quanto mais tratamentos diferenciados você tiver nesse sistema, você terá que compensar isso naqueles setores que não estão sendo beneficiados por nenhum tipo de tratamento especial ou exceção, para que essa premissa de carga tributária neutra, ela não se altere. Então, acho que são dois pontos que eu acho que eu chamaria um pouco de atenção e que a gente precisa acompanhar mais de perto, principalmente durante esse período de tramitação. Um outro detalhe é que o efeito dessa reforma tributária é um efeito de médio prazo, né? Então, a transição, se aprovada esse ano, a transição dessa reforma tributária ela ainda vai demorar a ocorrer, uma vez que a gente ainda precisa instituir o Conselho Federativo, precisa elaborar e tramitar leis complementares, então eu ainda estimo que demore uns 3 anos, pelo menos, para que isso aconteça. Agora, Vilma, essa discussão sobre o Conselho Federativo, como é que vocês estão vendo essa discussão e como você acha que vai ser resolvido o debate em torno da composição e das regras de funcionamento do Conselho Federativo? A outra, dentro dessa pergunta, o API tem dito que o Conselho Federativo vai ser um órgão puramente burocrático, que simplesmente não vai ter nenhum poder de verdade, né, nenhum poder político. É isso
isso mesmo? Como é que a gente tem que olhar essa questão do Conselho Federativo? Bom, na largada, o Conselho Federativo também vai tomar iniciativas de elaboração de projeto de lei complementar para regular a criação do IBS. Eu acho que, em termos de composição, tem algumas questões em relação à distribuição e aos pesos, né, desse conselho, para tentar deixar ele o mais equitativo do ponto de vista de decisões possíveis. Agora, o que me traz preocupação mesmo, é uma preocupação adicional associada ao Conselho Federativo, está muito relacionado a questões, tem essas questões de composição e tentar tornar mais equitativo entre estados e municípios, esfera governamental, e dentro dessas esferas, entre os representantes, né? E tem também a questão das leis complementares que vão ser associadas e também podem tomar por iniciativa desse conselho. Então, primeiro vai se instituir o conselho, depois você também tem esse conselho como um órgão que vai poder também elaborar projetos de leis complementares para regular esse IBS. Eu espero, né, que nesse sentido, né, por ter esse desenho de criar o conselho e esse conselho também poder regular esse imposto em alguma medida, eu espero que isso não aconteça como a gente viu na situação da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque na lei de responsabilidade fiscal a gente tem lá a previsão de criação de um conselho gestor, né? Que seria representado por União, estados e municípios, e que até hoje não foi instituído. Então, a gente tem uma lei de 2000, datada dos anos 2000, e que até hoje, 23 anos depois, esse conselho até hoje não foi criado, não foi instituído. Então, é um receio que eu tenho, mas eu acho que pelo desenho que ficou na PEC, talvez isso não aconteça. Mas é possível que você consegue... Como é que... Deixa eu tentar reformular a minha questão aqui. Se não tiver o Conselho, como é que vai ser definida a distribuição de recursos entre os estados e municípios? Bom, as alíquotas elas vão ser definidas com base nas alíquotas de referência, né? Então, você tem as alíquotas referenciais e isso vai ser... essas alíquotas vão ser definidas por resolução do Senado Federal. Independentemente do Conselho. Sim, independentemente do Conselho. Se não tiver Conselho, quem vai definir as alíquotas é o Senado. Mas tem proposta, essa proposta ela pode vir do Executivo ou do Conselho. Ela não precisa necessariamente vir só do Conselho. Mas eu acredito que pelo desenho, pela forma como foi desenhado a PEC, eu acho que cria uma prerrogativa para que o Conselho seja instituído antes de se criar essas leis complementares, né? Então, eu acredito que, nesse caso, isso não vai ocorrer. Eu acho que vai ser instituído o Conselho, só que a gente vai tendo um debate em termos de composição e distribuição de competências, né? Colocaria assim de peso de voto, né? Embora esteja já meio que desenhado e delimitado que vai ser levado em consideração a questão populacional. O governador Romeu Zema abriu uma discussão aí sobre a questão Norte-Nordeste versus Sul-Sudeste. Tem muito a ver com a composição do Conselho, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O que você acha dessa discussão? Como é que você vê essa discussão? Você acha que isso vai ser uma discussão importante aí ao longo do processo? Eu acho que é uma discussão muito relevante. Eu acho que, além de ser uma discussão relevante, eu acho que é uma discussão muito relevante, só que quando a gente observa um pouco desse debate, né, que foi colocado, a gente tem dois pontos, né, dois extremos. Uma é o que foi dito em relação à redistribuição de recursos,
e outra é a questão da finalidade desses recursos, né? Então, a finalidade dessa redistribuição. Então, quando a gente olha do ponto de vista de pacto federativo, de federalismo fiscal e dos objetivos de instituições de transferências, de repartição de receita, eu acho que faz parte um pouco dessas questões federativas, faz parte do pacto federativo. Então, quando a gente observa, eu fiz alguns cálculos iniciais há alguns dias, pegando um pouco do que é arrecadado pelos estados a nível de tributo federal e o que é distribuído para estados e municípios, aos municípios de cada estado, a nível de transferências federais. E aí eu peguei as transferências constitucionais e legais, peguei Fundeb e peguei também a distribuição de royalties e participação especial. Em termos de arrecadação, né, se você pegar a participação, de fato, está concentrado no Sudeste, Sul-Sudeste, a arrecadação. Quando você pega em termos de transferência entre as unidades federativas, você tem um volume maior de transferência para Norte e Nordeste, mas numa distribuição um pouco mais equitativa, né? Então, não é uma distância muito grande em termos de distribuição de arrecadação. Então, você tem esse paralelo, e eu acho que isso faz parte um pouco dessas questões. Só que, assim, quando você coloca isso na PEC, por exemplo, que deve ser levada em consideração a questão populacional, eu acho que, de certa forma, você também endereça essa discussão. Quando você coloca também a questão da tributação ser no destino e não na origem, isso também, de certa forma, está endereçando um pouco mais essa discussão. Então, acho que são temas que vão ganhar fôlego no debate atual, mas, ao mesmo tempo, eu acho que são temas que têm que ser observados também do ponto de vista, não só do ponto de vista de receita, né, divisão do bolo tributário, mas do ponto de vista também das competências, né, de cada ente em relação ao que eles têm de responsabilidades de gasto, né? Eu acho que isso vai nesse sentido. Agora, voltando à questão da alíquota da reforma tributária, está se falando em alguma coisa entre 22% e 27%, algo nesse nível, 25% é o que tem sido mais mencionado. Então, tem duas questões sobre isso. A primeira questão é quão alta é essa alíquota para o padrão mundial de IVA. Certo? Acho que essa é uma questão importante. A segunda questão, que também me desperta atenção, é o seguinte: suponha que a alíquota seja 25%. Essa alíquota vai significar uma carga tributária mais alta ou mais baixa do que nós temos hoje no Brasil? Acho que essa é uma pergunta, porque muita gente, alguns economistas têm dito que, apesar de você ter uma alíquota de 27%, que é supostamente a maior do mundo, ainda assim é menor do que o que você paga hoje com a estrutura tributária que a gente tem nesse momento. Como é que como é que são as contas? Quer dizer, realmente a alíquota de 25%, suponha 25%, maior ou menor, vai dar uma carga tributária maior ou menor sobre consumo, maior ou menor do que a gente tem hoje com esse sistema complicado que é o sistema de tributação no Brasil? Bom, do ponto de vista de nível de arrecadação e até todos os estudos que a gente olha em termos de estimação de carga tributária, parte da premissa de que você não vai ter aumento de carga, né? Então, a gente pega lá todos os tributos que estão enquadrados nessa reforma do consumo e trava como premissa de que a carga tributária antes e depois da reforma vai permanecer igual, vai ficar a mesma. E aí é nesse aspecto que a gente começa a fazer estudos relacionados à alíquota. A alíquota será tão mais alta quanto forem as exceções. Então, quanto mais tratamento diferenciado, quanto mais exceções ao sistema tributário a gente tiver, maiores vão ser as alíquotas. A gente começou na IFE a fazer um estudo, né, de estimação e está em fase só de aprimoramento, mas números iniciais estão um pouco alinhados até com o que foi divulgado
recentemente em alguns estudos, né? Então, a gente tem um estudo do IPEA, um estudo de Goiás e um estudo do próprio Ministério da Fazenda relacionado a essa questão de impacto dessas alíquotas. A nossa conta, se eu não me engano, a gente ainda não é um número oficial, né? É um número que a gente ainda vai aprimorar, está na faixa entre 25% e 28%, a depender das exceções, estaria nessa faixa de variação. Em grandes números. Agora, como a gente está falando e a gente trava como premissa o não aumento da carga tributária, então essa alíquota, mesmo sendo elevada do ponto de vista de esforço de receita fiscal, isso não geraria aumento, seria neutro nesse sentido. O que a gente tem que observar em relação a isso, né? Em relação a essa alíquota. Se a gente está tratando a carga tributária como para ficar do mesmo estilo que a gente tem hoje, no mesmo nível que a gente tem hoje, essa alíquota de equilíbrio, ela não, de certa forma, em níveis macroeconômicos, ela não está onerando, não está aumentando em relação ao que a gente tem observado hoje. Um outro detalhe importante é que a gente tem hoje um sistema tributário que tem um volume muito grande de benefício tributário, né, de gastos tributários. Então, com a reforma, é esperado que esses benefícios tributários se reduzam. E se reduzindo, né, você tem também um efeito compensatório nessa alíquota. Eu acho que essa simulação ela evidenciaria algo como uma alíquota, né, comparada ao sistema tributário atual, até relativamente menor que a gente tem hoje. Mas, de novo, entre setores isso vai mudar. Vai ter setores que você vai ter uma alíquota maior com a reforma, vai ter setores que você tem uma alíquota menor com a reforma. Agora, a grande vantagem desse sistema é que agora você tem um sistema realmente não cumulativo, em que você consegue ter uma clareza e ter acesso aos créditos tributários de uma forma um pouco mais direta e automática. Bom, para terminar a nossa conversa aqui, que eu já estou tomando muito do seu tempo, tá certo? 2 perguntas. Primeiro, vai ter uma mudança efetiva na estrutura tributária com aumento de impostos sobre serviços e redução de impostos sobre bens? A segunda pergunta é o seguinte: você tem ideia de qual vai ser o efeito sobre a taxa de crescimento do PIB per capita com essa reforma tributária? A primeira pergunta, sim, você tende a ter uma mudança em oneração de serviços e desoneração de bens, salvo algumas exceções, né, que vão ter tratamento diferenciado, como, por exemplo, foi colocada ali a parte de educação, algumas coisas, itens de educação e de saúde, mas, em linhas gerais, serviços vão passar a ter uma tributação maior em relação ao que a gente tem hoje e indústria deve ter uma tributação menor em relação ao que a gente tem observado atualmente, né, comparativamente. Agora, o segundo item, a gente ainda não chegou nessa parte das estimativas, né? Eu acho que ainda não tem uma resposta concreta para isso, até porque a gente tem que assumir várias hipóteses para conseguir simular os efeitos dessa reforma tributária, uma vez que a gente desconhece boa parte dos detalhes dela, porque a gente ainda não tem a tramitação das leis complementares. Então, a gente tem as linhas gerais da reforma e não tem ainda os parâmetros mais precisos e mais objetivos para a gente conseguir fazer essas simulações. Muito obrigado, Vilma. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi excelente a conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes aqui ficaram satisfeitos, porque teve muita coisa, que clareou bastante coisa aí sobre essa questão da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada.
Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio IBEST. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio IBEST é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você.